atributos de Deus demonstram a sua grandeza. E apesar disso, Deus nos criou a sua imagem e semelhança, e Ele nos colocou no meio da criação como aqueles que gerenciam. Mas nós não fomos capazes de ser fiéis a essa vontade de Deus. Tem uma lenda entre os orientais que diz que os anjos têm a maior inveja. O anjo não tem inveja, só uma maneira de demonstrar. Diz que os anjos têm a maior inveja porque Deus se tornou homem. Os anjos também são criaturas de Deus, assim como nós. Mas Deus não se apegou à sua condição de Deus, mas se esvaziou e se fez servo, obediente em tudo, até a morte e morte de cruz. Por causa desta atitude de Deus, existe essa lenda que diz que os anjos têm um ciúme danado dos humanos, porque Deus se tornou humano, Deus se tornou um de nós. E São Paulo, na carta aos Filipenses, esse texto da carta aos Filipenses é muito bonito. São Paulo diz que deveremos ter os mesmos sentimentos de Jesus. Meu Deus do céu, como o nosso mundo seria diferente se realmente nós tivéssemos os sentimentos de Jesus. Sentimento de misericórdia, sentimento de acolhimento, sentimento de ir ao encontro dos doentes. Jesus é denominado como Galileu. A Galileia é a terra dos pagãos. E Jesus, como Filho de Deus, vai habitar na Galileia, a terra dos pagãos. Por isso mesmo, a palavra de Deus hoje nos fala dessa realidade de um banquete, a primeira leitura, um banquete grandioso que Deus quer dar. Quem é que vive sem comer? Ninguém. A comida é básica para nós. Quando nós não comemos, nós definimos. Eu sei que vocês já viram imagens de pessoas de alguns países na África, magros, porque passam fome. O nosso corpo define quando nós passamos fome. Dom Tepe, quando a gente dizia assim, eu estou com fome, ele dizia assim, vocês nunca têm que dizer que está com fome. Vocês estão com vontade de comer. Está com fome é alguém que está com vontade de comer e não tem comida. Aí está com fome. E aí, se não tem comida, acaba. A vida acaba se não tem comida. E a primeira leitura do profeta Isaías fala justamente do grandioso banquete que Deus vai dar. Na vida de Jesus, esse banquete se realiza. Não somente na multiplicação dos pães narrados pelo Evangelho, mas pela própria presença de Jesus. São João vai dizer que Jesus é o pão vivo descido do céu. Jesus mesmo, na última ceia, ele toma o pão e vai dizer, isto é o meu corpo, tomai e comer. Pega o vinho, isto é o meu sangue, tomai e beber. A palavra de Deus é alimento. Se nos deixássemos alimentar pela palavra de Deus, meu Deus do céu, não existiria tanta maldade na face da terra. E é interessante que este grande banquete previsto pelo profeta Isaías se concretiza na vida de Jesus. Jesus que não é itinerante, não para. Ele vai, quando alguma cidade quer prendê-lo, ele fala, não, ainda tem um bocado de lugar para ir. E vai. De forma
itinerante, não tem lugar fixo. Ele está aqui e amanhã já está ali. E é interessante a narrativa do Evangelho de hoje, quando diz que com 7 pães e alguns peixinhos, ele alimentou uma grande multidão. E ainda sobraram 7 cestos com as sobras. O que sobrou? A numerologia é muito interessante. O número 7 pode ser constituído de várias formas. Se eu tenho 5 e 2, 7. Eu tenho 2, mais 2, 4, mais 2, 6, mais 1, 7. Mas o 7 aqui, nessa narrativa, na simbologia bíblica, o 7 representa a totalidade. Por que a totalidade? É o resultado de 3, Deus, o Deus unitrino, e dos 4 elementos da natureza, do humano: ar, água, fogo e terra. O divino que vem ao nosso encontro, Deus que vem habitar conosco. E aí o número 7 torna-se o resultado de 3 mais 4, 7. Deus no nosso meio. Como é que nós respondemos quando nas celebrações o Padre diz: o Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós, Habitando conosco. E justamente 7 pães multiplicados por Jesus alimentam uma grande multidão e ainda sobram 7 cestos. A fartura de Deus. E temos que olhar que a realização desse sinal na vida de Jesus se deu depois dele ter curado a todos. Ficou todo mundo admirado, porque os cegos viam, os coxos andavam, os surdos ouviam. Todos aqueles que estavam debilitados foram curados por Jesus. Nós olharmos hoje, quantas vezes nós andamos, mas somos coxos, não fazemos nada em termos de evangelização. Nós enxergamos, mas não fazemos, através do nosso olhar, da nossa visão, brilhar a glória de Deus. Nós falamos, mas não proclamamos o Evangelho. Jesus pode nos curar também. E essa atitude da cura é o extraordinário de Deus, Jesus é Deus, no nosso dia a dia. Aqueles que eram coxos começaram a andar, aqueles que eram cegos começaram a enxergar, aqueles que eram mudos começaram a falar. E é interessante como, geralmente, nessas curas, quando eles pedem para ser curados, Jesus vai perguntar: eu posso, você acredita que eu posso fazer isso? E eles vão dizer: acredito. Então, seja feito conforme a tua fé. Então, que nessa preparação para o advento de Jesus, hoje na festa de Santa Bárbara, Virgem e Mártir, nós possamos, assim como Santa Bárbara, nossa padroeira, demonstrar a grandeza de Jesus. Não ter medo, mesmo diante da morte, de proclamar que Jesus é o Senhor. E aquilo que deve nos extasiar, aquilo que mais me impressiona como seguidor de Jesus, é justamente na vida dos santos, de modo concreto, Santa Bárbara. Os mártires, eles preferiram dar a vida, morrer, do que negar a Jesus. Na nossa vida hoje, quantas vezes nós trocamos Jesus pela praia, nós trocamos Jesus pela televisão, nós trocamos Jesus por uma festa, a gente vai, né? Hoje eu vou para a festa. Nada, hoje eu não vou para a igreja não. Aquele padre chato lá.
eu vou para a festa me divertir, eu vou para o show lá que você quer, né? Tá bom, acho que a gente pode fazer tudo isso. Mas não podemos trocar Jesus por estas realidades. Foi o que fez Santa Bárbara. Ela poderia muito bem, por certo, o pai dela não prometeu tanta coisa para que ela não seguisse a Jesus, mas ela preferiu morrer do que renegar a Jesus. Então, que nós tenhamos essa coragem e que o nosso dia a dia seja marcado por atitudes que nos façam mais próximos de Jesus e mais próximos uns dos outros. Amém.